Olá meus amigos, sejam bem-vindos. Meu nome é Ricardo Baronovski, que é um dia muito esperado hoje, que é a mentoria da Polícia Civil do Distrito Federal no cargo de agente. O pessoal vinha pedindo, né? Eu demorei, de fato, o curso já começou tem quase um mês, mas eu só fiz agora justamente para guardar a data da sua prova, e a gente teve recentemente confirmação que escrivão ocorre no dia 17 de outubro e agente no dia 18 de outubro. Eu já vou comentar sobre a data quando eu falar do cronograma de estudos, metas, etc. Calma lá, que eu tenho grandes dúvidas em relação à data da prova. Mas eu demorei também para fazer o estudo da sua banca. Não é fácil fazer uma mentoria para a Polícia Civil do Distrito Federal. Pelo seguinte motivo, ela mudou de perfil. Tanto que quem presta a Polícia Civil está mais próximo, né, do Distrito Federal, da Polícia Federal, do que propriamente do concurso de Polícia Civil. São Paulo não tem nada a ver, Rio de Janeiro não tem nada a ver, Paraná, que inclusive também está suspenso, muito distinto. E posso dizer, a Polícia Civil do Distrito Federal foi além da Polícia Federal e trouxe lá inglês, conhecimento sobre Distrito Federal, alguma legislação diferente da PF. Eu vou fazer aqui um comparativo entre PF e Polícia Civil do Distrito Federal. Aliás, para você ver, né, se isso aqui te interessa, eu acho que isso aqui vai ser proveitoso, você vai conseguir acertar algumas questões aí no seu concurso por culpa dessa mentoria e vai te iluminar em tese nessas 8 semanas finais, né, 48 dias úteis de estudo que você tem, descansando no domingo. Também vou fazer uma sugestão de cronograma. Deixa eu te mostrar desde cara os 8 pontos que durante essa 1h20 e pouquinhos minutos que a gente vai ficar, eu vou abordar com vocês. São 8 pontos. Primeiro, o formato da prova, né? Não tem nenhuma novidade a essa altura. Eu vou falar um pouquinho da discursiva, o professor Heitor está cuidando de você, com vocês, né? Mais ainda, como é que é a divisão da tua prova, do porquê dessa importância de equilibrar conhecimentos básicos e específicos. Então aqui é o segundo ponto, que a gente vai ver que ela tem uma horizontalidade no edital, então a gente não precisa se aprofundar em cada matéria, mas tem algumas técnicas importantes para eu apontar aqui. Depois, quais foram as últimas provas que se aproveitam para vocês? Esse é o terceiro ponto. E quem é aluno do Damásio, né? Porque isso aqui é uma aula aberta no YouTube, mas você que é aluno do Damásio, eu vou disponibilizar todos esses cadernos de prova, em especial NP do Ceará, TJ Pará, veja tudo o concurso de 2020, né, no início do ano, TJ Amazonas e, sobretudo, eu peço que vocês façam PF e PRF. Claro que no bloco 2 da PRF, que é legislação de trânsito, você vai pular, você não vai fazer a tua prova, então vai valer 80 pontos e não 120, porque 40 pontos da PRF é legislação de trânsito. Você só vai fazer o bloco 1 e o bloco 3 e não vai fazer física, né? Não vai fazer lá humanos, humanos você vai, não vai fazer ética no serviço público. Tem algumas matérias que eu vou mostrar para vocês que você exclui. O resto é idêntico ao seu edital. Aliás, a Polícia Civil do Distrito Federal, a cada dia, ela vem, né, escrivão, ela já fez isso, agora a gente, ela se aproxima mais ainda do perfil da PF. Porque os mesmos examinadores da Sebrasco que fazem esse concurso, eles também fazem da Polícia Federal. Eu já vou contar isso também para vocês. Quarto ponto, a gente vai olhar tópico por tópico do seu edital, tá? Esse material, tanto aqui no YouTube, quanto aí para você na área do aluno, ele está disponível, então você não precisa anotar nada, porque isso aqui é a cópia do seu edital e algumas interpretações que eu vou fazendo junto com vocês. Esse aqui é o quarto tópico, então veja, eu vou dividir conhecimentos básicos, língua portuguesa, inglesa, conhecimentos do DF, o que é importante em legislação, a gente vai ver isso, matemática e raciocínio lógico, qual que é a relevância disso. Eu conversei com cada professor dessa matéria para fazer essa mentoria, tá? Administrativo, veja que curioso, né? Prova que houve um erro no edital de escrivão. Eu não sei se você está para os dois, né? Aliás, eu recomendo, né, que quem presta agente presta escrivão. Escrivão está até mais mamão com açúcar do que a prova de agente. Você vai ver que eles esqueceram de ADM. Agora corrigiram, colocaram em agente, direito administrativo, matéria independente, né? Depois, constitucional, parece singelo, mas dentre as matérias jurídicas é a que mais cai e tem algumas pegadinhas jurisprudenciais que eu preciso abordar com vocês, tá? Não porque é a minha matéria, mas ela tem uma importância para as demais também. Processo penal, humanos, né? Informática, teve um comentário ótimo, uma moça falou, professor, para prestar PF, Polícia do Distrito Federal, tem que ser um hacker, né? É quase isso. Mas o professor René vai esgotar esse edital com vocês e óbvio, né, que aquela ênfase de um reta final no nosso curso, ele vai dar ênfase àquilo que ele acredita que vai cair na sua prova. Isso aqui é um conteúdo de uma faculdade inteira. Eu vi um curso aí, X, né, que fala assim, te dou 500 aulas de informática. Porra, não dá tempo, não tem como você fazer isso. Vai ficar só assistindo aula, quer dizer, você não vai ler letra da lei, não vai treinar questões e não vai ver cadernos, você só vai ver aula de informática? Não, né, isso é loucura. Então a informática tem aqui bastante coisa, né, 3 slides, dá uma olhada, 1, 2, 3 slides. Depois,
estatística, conteúdo de uma faculdade inteira, mas eu acho que estatística eles vão pegar mais leve. Deu um mal-estar muito grande em 2018, em setembro, né, que foi a prova da PF, porque cobraram também conhecimento que às vezes até o professor errava. Teve um curso X aí, na época a gente não tinha esse PF, tá? Eu não era coordenador, né? Acho que eu nem dava aula nessa parte de PF. E erraram a prova. Não, eu já dava, PF eu já dava aula. E erraram a prova da PF. Então, imagina, o professor errou, imagina o aluno, né? Estatística é bastante coisa. Contabilidade, a gente tem o papa da matéria, né? Que é o professor Eugênio Montoto. Ele é autor desse livro aqui, né? Contabilidade geral e avançada. Então, ele vai cobrir, assim, fatalmente todos os tópicos aí com vocês, daqueles que vão cair, obviamente. Também é bastante coisa, né? E olha que interessante. Aqui eu quero pensar uma coisa para vocês. Perceba que informática, língua portuguesa, contabilidade, raciocínio lógico, constitucional, administrativo, processo penal, LP. LP seria a nossa legislação aqui, tá? Penal e estatística a gente enxergou nessas matérias. O que não tinha é arquivologia, que cai lá para escrivão na PF, e a Polícia do Distrito Federal fez escola, ela foi além, ela colocou língua inglesa, conhecimento sobre o DF e uma parte de legislação um pouquinho maior. O resto, diria que ele é um edital muito parecido com o da Polícia Federal. É que na parte jurídica a Polícia Federal foi mais sucinta e eu acho que na parte jurídica o Distrito Federal deve cobrar um pouquinho a mais. Veja que, por exemplo, constitucional, administrativo, humanos, LP e penal somados, ele não consegue fazer a carga de informática. Eu ainda aposto que informática e contabilidade têm um bom peso na sua prova, só que eu acho que não vai ser igual na PF. Por quê? Porque os bancos, isso aqui é informação que eu pesquisei, tá? Os bancos de dados da Polícia do Distrito Federal não estão no mesmo grau de informatização do que da PF. Por que a prova da PF em 2018 teve 36 questões, quer dizer, um terço da prova, quase, né, 30%, de informática? Porque entre 2017 e 2019 a Polícia Federal foi informatizada. A gente sai dos autos de papel e coloca tudo em banco de informações. E aí fez os bancos que vocês conhecem famosos aí, né, de DNA, não sei o que lá, de informação, de inquérito. E aí ela precisou informatizar a prova também. Na Polícia do Distrito Federal eu não aposto nisso. Eu aposto ainda em informática maior do que a parte jurídica, mas não tão discrepante, né? Dando sequência. A gente vai fazer uma meta, meus amigos. Sem meta, a gente não trabalha com mentoria. Então, ó, o sexto ponto é a gente fazer uma meta. Você tem aí, vamos colocar aí 48 dias, né? Estou colocando 8 semanas, 6 dias, né, que você vai estudar. E a meta de acerto é 75%. Ah, moleza, professor, moleza o caralho. Você tem que acertar aí uns 90 pontos no mínimo, né? No mínimo nada, você tem que acertar mais do que isso, né? Por quê, meus amigos? Pensa o seguinte, que uma errada anula uma certa, que a gente vai ver já no formato de prova. Razão por quê? Você tem que acertar em torno de 95 a 100 questões, se você preencher todas, para aquelas 20, 25 que você errar, você ficar dentro do 75 líquido. Isso equivale mais ou menos 38 de 50 no conhecimentos básicos, 52 de 70 no específico. A gente vai falar sobre isso, tá? PF, eu vou trazer a nota de corte que exemplifica bem o que você vai esperar nessa prova, porque é um perfil muito parecido, né? Lógico que o número de vagas muda. 7, a gente vai treinar várias questões nessas últimas provas aí para mostrar, pelo menos em constitucional, como é que é um sistema de resolução de questões no formato CESP, tá bom? Meus amigos, a gente chega aqui onde interessa, que é o início, né, dessa mentoria. Rapidamente, mentoria, para você que não foi nosso aluno da Amazon, a ferramenta que eu trouxe, basicamente é mostrar como é que eu estudava na minha época, e eu demorei muito para estudar da maneira correta. Então eu bati a cabeça, eu não li a letra da lei, eu não dava importância. Para mim todas as matérias tinham o mesmo grau de importância. Eu falava, não, se eu tenho que saber civil, tem que saber penal, mas às vezes penal era mais importante do que civil. Até que um momento eu conheci um multi-aprovado, né, o Tadeu falou assim, ó, você tem que estudar dessa maneira. Comecei a fazer cadernos, né? Depois disso foram 23 aprovações em concurso, tive recentemente uma de promotor fora do estado, tive uma de delegado aqui em São Paulo, eu tive alguns sucessos aí em outros concursos de servidor, analista, hoje o meu cargo é Tribunal de São Paulo e virei coordenador do Damásio em razão dessa grande ferramenta, né, de mostrar para os alunos como é que se estuda de maneira correta, mas com muita lealdade. Eu não vou ficar aqui, eu tenho uma plataforma das 10 horas e 7 minutos da segunda-feira, eu vou divulgar. Não, isso é enganação, né? O que o pessoal faz no mercado? Veja se não é verdade, porque com certeza você já foi aluno desse pessoal aí. Te dou 5.000 folhas de PDF, que eu jogo para tribunais, eu jogo para polícia, eu jogo para PF, que é a mesma matéria, você compra esse material, você não termina ele,
Tem tudo, de fato a prova inteira está lá. O curso se vangloria, fala, olha, todas as questões da prova estavam no PDF. Você consegue ler 5.000 folhas? Não. O ser humano ele tem uma limitação de ler 30, 40 folhas no dia, mas estourando o negócio, né? E outra, mais importante do que o material de PDF é ter um vademecum bom. Aliás, eu recomendo aí para vocês, né, supre bem o concurso de vocês. Claro, na parte jurídica, nosso Leis dos Concursos Policiais, R$80, acho que está na livraria da Amazon. Você consegue acompanhar toda a parte jurídica do seu edital. É importante seguir a letra da lei. E aqui é honestidade, é o TBC, tempo de bunda na cadeira. A única planta, forma milagrosa que deu certo para concurso é a planta bunda na cadeira e estuda. Então eu vou mostrar agora para vocês o que você tem que fazer nessas 8 semanas finais. E diria que eu aposto que é mais que 8 semanas, tá? Eu não acredito, particularmente é um palpite puramente arbitrário da minha cabeça. Vendo já o que está ocorrendo desde março, eu não acredito nesse concurso antes de dezembro, tá? No mínimo pro final, pro outro ano, depois do recesso, em janeiro, quando todo mundo, pelo menos parcialmente, tiver ou imunidade de rebanho ou vacina. Por hora, não tem como. As pessoas não vão querer. Se um indivíduo falar assim, ó, eu não faço a prova porque a minha saúde é mais importante que o concurso, vai ter juiz suspendendo o concurso. Se alguém falar isso na última semana, vai ter juiz suspendendo o concurso. Eu não quero aterrorizar você, mas eu tenho um dever de honestidade. Eu acho difícil trabalhar com essa prova para outubro, mas vamos trabalhar com esse prazo, tá? Porque quem tem o mais, tem o menos. Se você conseguiu se preparar até lá, quanto mais prazo você tiver, melhor. Então, vamos lá começar a nossa mentoria e eu vou fazer algumas ferramentas aqui com vocês. Todo esse material você consegue fazer download aqui na barra do YouTube, tá? Acho que dá para fazer, pelo menos me falaram que dá. Sou um dinossauro em informática. Também peço que você me siga no Instagram. Quero saber se você assistiu a mentoria, me dê um retorno, se foi útil para você. E nós começamos aqui então esses 8 pontos. O último ponto que eu não mostrei lá são as técnicas avançadas de estudo que nós veremos no último bloco, tá certo? Meus amigos, então joga na lousa aí. Primeira coisa que você tem que saber é por que a tua prova é CESP e o que isso significa, o que muda em relação a você estudar para uma VUNESP, para uma FCC, para uma FGV, uma OCP, que vai ser no Rio de Janeiro, né? Esqueça esse formato aqui, Polícia Civil Estadual, que é o primeiro ícone, né, do nosso VAD. Você vai vir aqui para o meio do VAD, que é um ícone de Polícia Federal. Veja que o nosso VAD tem 3 partes, Polícia Civis em comum, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal, que é as resoluções do CONTRAN. Então aqui no finalzinho, tá? Não são muitas não, todas do edital, não se impressione, dá para prestar PRF, PF, Polícia do Distrito Federal da mesma forma. Você consegue estudar para os 3, 4, né? Escrivão agente da PCDF, PF e PRF numa tacada só, dá para fazer. Então você tem no mínimo 4 chances em 2020 e 2021. Você vai ter as 2 agora em outubro e aí no começo do ano que vem deve ter PF e PRF. Bom, deu certo, ótimo, torço para você, fica lá no Distrito Federal, tá bom o cargo já, né? Mas se seu sonho é ser PF ou quer continuar porque não deu certo, presta PF, que é o mais parecido desse aqui. Tudo que você estudou para cá, se aproveita para a Polícia Federal. Meus amigos, quando eu falo de prova Banca CESP, você tem que ter em mente que ela gosta de jurisprudência. E mais ainda, os últimos certames da CESP, ela vem cobrando cases. Como assim, professor? Eu vou te exemplificar isso aqui já nas questões. É lógico que a gente vai resolver isso aqui lá pro final, mas dá uma olhadinha. Gilberto, brasileiro nato, ele não está querendo cobrar quem são os natos, quem são os naturalizados. Por isso que a todo momento na nossa aula a gente dá exemplos. A gente não joga a questão assim, pessoal, anota aí, o 12.1a trata do critério consanguíneo territorial nato, B, consanguíneo funcional. Isso eu faria com uma prova VUNESP e para uma prova FCC. Eu acho que essa é a grande diferença do Damásio. Cada aula que eu dou é específico para este concurso de 2020/2021, Polícia Distrito Federal, não para outro. Vai ser para você, tá certo? Claro que tem aulas que dá para, né? Você pega da PF e joga para cá, é o mesmo examinador, mas essa mentoria ela é específica para PCDF. Veja que ele trabalha com cases, essa daqui ele acabou cobrando um texto, mas uma interpretação teleológica do texto, tá certo? Ó, quer ver? Tem uma outra aqui, ó. Um policial rodoviário com mais de 10 anos, um case, tá certo? Vou trazer uma outra aqui, quer ver? O cara pode ocupar determinado caso? É uma parte literal da Constituição, mas com case. Essa aqui ele cobrou uma pegadinha de estrito e lato sensu, que você vai ver que é uma confusãozinha que ele faz. Um grupo de pais apresentou o requerimento. O que é isso? Um case. O que é case? É um caso, um grande caso para você julgar. Uma associação com o objetivo de pleitear um caso, tá
tá certo? De acordo com o STF, uma emissora de rádio e televisão, um caso à luz da jurisprudência, tá certo? Os direitos, tendo em vista as cotas, é um case a partir da jurisprudência. Então, o que eu quero que vocês pontuem aqui? Que é importante quem estuda Polícia Rodoviária, Polícia Federal e Polícia do Distrito Federal, agente escrivão. Você que está no escrivão também, aproveita para você. Eu sei que nós já tivemos reta final de escrivão, mas eu não fiz a mentoria. A mentoria surgiu em março, abril, então eu estou fazendo agora, pela primeira vez, aí para quem presta PCDF. Então, meus amigos, jurisprudência. É crucial você saber jurisprudência e é isso que a gente faz durante as aulas. Cada matéria resumindo a jurisprudência. E isso na parte jurídica, obviamente. Qual que é o segundo dilema que empresta a CESP? É que no mesmo dia você vai se deparar com 120 questões de certo e errado e a dissertação. E aí eu sinto muita preocupação dos alunos. Professor, como é que eu estudo para discursiva? Esqueça essa porra da sua vida. Você vai dar ênfase agora na prova objetiva. Porque é muito raro o cara conseguir acertar um bom desempenho na prova objetiva e mal na discursiva. A discursiva, você tem que usar a seguinte regra, não fazer besteira. Você vai ter aula de redação com o Bolognese, você vai ter aula de atualidades com o Heitor Ferreira, o maior professor de atualidades do país, seguramente. Aí eu vejo as aulas dele, extraordinárias, ele vem cravando os temas. Então, cuidado, que o pessoal dá muita ênfase à discursiva quando não deveria dar, você perde tempo. Então, na sua prova objetiva, que é o nosso foco, dessa mentoria sobretudo, né, porque é muito difícil você ficar nesse pelotão aqui, ó, os 2.270 primeiros, né, volta aqui, porra, uma pancada de vaga, né, e aí os 2.270, o que é mais fácil? O que é mais fácil? Pensa na estatística, na probabilidade, né, 100 mil, 200 mil, aí sei lá quantos, uns 100 mil tranquilo, né, que vão prestar teu concurso, ficar nesses 2.270, então eu tô falando aí, 100 mil dividido por 2.270, quase 50 por vaga, 45 por vaga, ou 2.270 ficar no número X lá de vagas que divulgaram, né? Vai dar uns 2 ou 3 por vaga, ou 2 por vaga. Não é mais difícil você passar para corrigir a discursiva? Então a discursiva não é o problema é a prova objetiva. As pessoas têm que parar de mistificar a discursiva, acho que é um grande erro dos cursinhos, né? Grande erro não, eles querem vender mais aula para cobrar mais caro, aqui não. Aqui é o que você precisa para passar mesmo, né? Conhecimento básico, 50 questões, conhecimento específico, 70. Então não adianta, por exemplo, na DPEM. No DPEM você tem um grupo 2 que chama conhecimentos complementares. Não, 3, grupo 3. Tem conhecimento básico, tem conhecimento específico. E no DPEM, não sei se você vai prestar DPEM, mas tem um conhecimento específicos no grupo 3. E esse grupo 3, além de ele ter mais questões, ele tem um peso 1,5, 2, não sei mais quanto peso que era. E ele equivale a 60% da prova. Aqui não, aqui é uma prova distribuída. O básico e o específico, qualquer um dos dois consegue te derrubar, então você tem que dar atenção igual para os dois, tá bom? Cada questão acarreta perda de um ponto, é aquele famoso juízo final da CESP, né? Se a CESP julgasse o dia do juízo final, tava todo mundo no inferno, né? Imagina que a cada erro da sua vida anulasse um acerto, você não ia sobreviver, né? Não tem como. Uma vez eu prestei a AGU, fiquei devendo 8 pontos para a CESP. Falei, já que eu não sei mesmo, eu vou chutando. Né? Puta, chutar, eu chutei tudo errado, né? Não é assim que funciona, tem uma técnica. Quantas você deixa em branco, quantas você preenche. Calma, a gente vai chegar lá. E existe-se um aproveitamento mínimo. Eu sei que é uma bobagem isso aqui que eu vou falar, porque ninguém vai pensar em acertar o mínimo, né? Que é 10 pontos no básico, 21 no específico, ou no mínimo 36 no total, né? Ele exige 3 acertos mínimos. Pessoal, se eu estou trabalhando aqui com 75%, 75% de nota líquida, eu vou acertar mínimo? Não, isso é uma bobagem. Eu não vou ser desclassificado. Uma vez uma aluna mandou uma mensagem assim, professor, acabei de pedir demissão do emprego. Veja a história. Pedi demissão do emprego, era um concurso da Polícia Civil do Espírito Santo, em 2018. Fui aprovada, fui classificada, professor. Nossa, finalmente, meu terceiro concurso, achei estranho. Terceiro concurso que eu presto, já fui aprovada, classificada. Ela acertou o mínimo. Te pergunto, ela vai estar dentro do número de vagas? Quer dizer, ela foi aprovada, não foi eliminada. Aí vem o nome assim, classificada, né? Porra nenhuma, isso não serve pra nada. Aí eu falei, não, mas você está muito longe do número de vagas. Ai, meu Deus, professor, já avisei a família inteira, pedi demissão do emprego. Eu falei, volta e fala que você estava doida, que você tomou um remédio aí que te fez mal, né?
Então, pessoal, não o que você tem que pensar é passar dentro do número de vagas ou do cadastro reserva. Agora, meramente acertar o mínimo, ser classificado não significa nada. Tem uma fórmula meio maluca, essa fórmula significa se alguma questão for anulada, né? Não é hora de você se preocupar com isso, porque se anulou para você, vai anular para todo mundo, e aí é a sorte, né? Se você acertou, errou a questão, mas tem uma formulinha que pode mudar tudo depois na hora da classificação final. Isso aqui não é importante não. Basicamente, eu vou falar só 5 minutinhos da discursiva, porque você vai ter aula específica no reta final. O que você tem que dar importância aqui? Ó? Primeiro, que será realizada no mesmo dia, vale 30 pontos. Você tem 30 linhas, e aí guarda isso para você, experiência de quem fez muito concurso de MPU, TRF, que trabalha com esse tipo de questões. Aliás, eu fui aprovado em técnico do MPU em 2013. Pessoal, não façam a discursiva em primeiro lugar, mas ao mesmo tempo, não deixem de ler ela. Como é que funciona? Você tem 4 horas e meia, tá? Você vai ler o tema da discursiva. Você vai ler 2 vezes. Leu, aí lê de novo para ver se não faltou nenhuma informação. É igual a prova do OAB. Não sei se tem algum advogado aqui. Leu, né, o tema da peça. Você já vai começar a escrever? Não, você vai fazer a prova objetiva. Porque enquanto você faz as 120 perguntas, a tua cabeça vai estar lá na discursiva. Puxa, olha, mais um argumento. Aí você volta e trabalha com a rajada de ideias, ou trovoada de ideias. O que era isso que eu fazia? Folha de rascunho, cuidado, e você vai escrever tudo que vem em mente. Vamos supor que ele queira cobrar o tema, quer ver? Black Lives Matter, o movimento mundial do Black Lives Matter. Aí você lembra, poxa, cotas raciais, ajuda na igualdade material, e é uma ação afirmativa que tem um caráter temporário, valorização da vida, e você vai fazendo tópicos. Cotas, ações afirmativas, caráter temporário, Black Lives Matter, movimento mundial, Você vai fazendo tudo que vem na tua cabeça, você vai pondo. Tá fazendo objetiva, tô na questão 38, porra, outra ideia, coloca lá. Terminou, você vai estar com toda a trovoada de ideias no rascunho, terminou a objetiva, preencheu o gabarito das 120 certas ou erradas, você volta e com a trovoada de ideias você vai escrever um texto dissertativo, respeita as margens, cuidado para não identificar a peça e ser eliminado, né? Isso é o mais importante. E aqui também tem uma nota mínima de 18, né? E aqui sim, se você fizer a nota mínima, acabou, meu amigo. Como é que funciona? Soma objetiva, soma dissertativa, vai dar 150 pontos, né? E aí fez a nota mínima, você tem que garantir os 120 da prova objetiva, né? Ó, quem se classifica para ter a prova corrigida? Tem 3 listas, né? Tem a lista da ampla, isso causa muita confusão, né? Professor, eu concorro na ampla, concorro na PCD, o cara que fez a nota de ampla sai da PCD, sai. O cara que fez a nota da ampla nas cotas raciais, ele vai para ampla, vai e abre uma vaga de cotas, né? Eu acho errado, mas é assim que entende o STF e é assim que o teu edital, embora silente, vai seguir, tá? Porque tem precedentes de concursos de delegado de carreira fazendo isso. Então tem 2.270 na ampla, 720 nas cotas e 180 PCD, 720 cotas, né, raciais. Agora veja, se o cara fizer a nota da ampla, ele sai do 720, sai do 180 e vai para ampla. E abre uma vaga para o outro cara lá, entendeu? Para quê? Para incentivar mesmo a ter lá as cotas, enfim, por critérios que não cabe a gente debater a essa hora. Tema de atualidades. Tópicos relevantes e atuais, né, das diversas áreas, tais como segurança, transporte, política, economia, sociedade, educação, saúde, cultura, tecnologia, energia, relações, desenvolvimento sustentável, ecologia, suas relações inter-relações, suas vinculações históricas. Aí você pode me perguntar, professor, chuta um tema aí, mentoria, né? Você tem que adivinhar as coisas? Tem. Chutaria, pandemia, tema, porra, estamos vivendo com isso aí, né? Embora vai ficar meio clichêzão, né? Eu falei a uberização do trabalho, interessante, né? Falar que o Uber, o cara não tem patrão, que o cara é autônomo, etc. Eu falaria um pouquinho da disputa pela corrida da vacina, qual que é o impacto na economia. Eu falaria também do Black Lives Matter, eu falaria do desemprego pós-pandemia, eu falaria, não sei, alguma questão de segurança pública que é interessante para o policial, técnicas de abordagem policial, se pode matar leão, veja o que aconteceu em São Paulo, pode ser um monte de coisa. Todo mundo tem conhecimento mínimo para falar, dissertar sobre atualidades, razão porque você não vai, eu vou produzir vários textos, não, o professor Heitor, ele vai te dar um caminho, vai te dar um começo, ele vai te dar um meio, ele vai te dar um fim, você vai usar a estrutura dele e só vai usando seus argumentos. Claro que tem gente que tem mais argumentos, tem gente que tem menos, mas é muito difícil, um cara que faz
90, 95 pontos na objetiva, eu não consegui escrever linhas de bom senso na atualidades, tá bom? Meus amigos, só pra gente trocar a mídia rapidinho, né? Agora, a partir de agora eu vou ver mesmo a prova objetiva e vou te dar alguns conselhos do que você tem que fazer. Vamos chutar nesses 50 dias, né? 48 dias finais que separam as crianças dos homens, né? Primeiro, quais são conhecimentos básicos, quais são conhecimentos específicos, que tipo de prova você pode usar no teu treino do simulado, que isso é importante, né? E como a gente aborda cada tópico do seu edital. Então, agora, a partir de agora, a gente dá mais densidade na sua mentoria. O que a gente tem que realmente apreciar, quais são as matérias mais importantes, menos importantes, como é o perfil Sebrasp, o que ele gosta de perguntar, e no final a gente treina questões e eu trago alguns métodos de estudo que são importantes para você nesse período final, se, né, Deus quiser que a prova ocorra no dia, né, 17, 18, escrivão e agente, nesse fim de semana, interessante para economizar custo de viagem e aeroporto, né? Manda uma mensagem para mim, eu estou no @Ricardo Baranovski, eu sei que muitos vieram aí dos grupos, né, lá do Olegário, de Polícia Civil, do Distrito Federal, da PF, da PRF, muitos não conhecem o Damásio porque o Damásio é um grupo seleto, a gente tem número limite de alunos, a gente não trabalha com um número ilimitado, porque a gente quer dar atenção para cada aluno, então ele acaba sendo um curso de alto desempenho. E na Polícia de São Paulo a gente tem 60%, 70% dos alunos do presencial aprovados. Na Cadepol agora. Então eu não quero trabalhar assim e falar, puxa, eu tenho 10 mil alunos e 2 passaram. Não faz sentido. A gente tem lá 1.000 alunos e dos 1.000 eu quero que 300, 400 sejam aprovados em 2020 e 2021. É um grupo seleto, não sei se você sabe, é o primeiro preparatório do país e eu tenho muito orgulho de coordenar ele. Sou jovem ainda, mas venho nessa força, nesse sangue nos olhos de mostrar para vocês como é um estudo organizado e direto ao ponto, sem enrolação, né? Já voltamos aí pro bloquinho 2. Tamo junto? Olá, meus amigos, a CESP, ela vem forte aí, né? Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil aí do Distrito Federal, você viu que teve agente escrivão, ela deve vir para o Rio Grande do Norte e outros estados. Quer dizer, a CESP ela vem despontando também, ela tinha uma tradição de tribunais, essa posição dela perdeu para a FCC e ela começa agora a se avizinhar para concursos da magistratura de juiz, como Paraná, Santa Catarina, vem, né, contratando ela, alguns concursos municipais e, sobretudo, concursos policiais. Posso falar para vocês aí que 1/3 do país inteiro vai seguir o formato CESP, ela vem com força. A professora não gosta do perfil CESP. Você não tem que gostar nada, você tem que ser aprovado. Assim, não é uma pessoa que você vai casar, né, que você tem que amar ela, enfim, né? É que é um casamento arranjado, você tem que amá-la. Assim, na minha época, né, quando eu estudava para alguns concursos, caía coletivos, ambiental, que eu odiava. Um amigo falou, você não tem que odiar, você tem que estudar, acabou. Ai, que gostoso, da contabilidade, informática. Muita gente ficou com, né, temor aí. Nossa, vai cair contabilidade. E daí? Você tem que estudar. Para todo mundo é assim, né? Ah, mas tem gente da área de contabilidade que vai prestar. Tá, mas o cara vai se fuder na parte de direito. Ah, mas eu sou do direito. Tá, você vai se fuder na parte de contabilidade. Assim, alguma coisinha a gente vai mal. Mas você tem que ir bem, um pouquinho bem em tudo, né? Claro que uma delas você vai mal, uma delas você tem dificuldade. Essa é a graça do concurso, né? Jogando aqui na lousa, né, dando sequência, queria mostrar para vocês que a gente tem duas partes da prova, né? Língua portuguesa, língua inglesa, conhecimentos de utilização, matemática, raciocínio lógico, ADN constitucional penal, processo penal humanos, informática, estatística, contabilidade, tá certo aí? Meus amigos, as últimas provas que podem se aproveitar para vocês, né? Diria que são essas daqui, mas eu daria grande ênfase, se vocês me permitem dar este conselho para vocês, na prova da Polícia Federal 2018. Pode ser que você já tenha prestado, tá? Pode ser que você já tenha prestado essa prova da PF em 2018, já está há algum tempinho estudando, mas eu recomendo que você dê atenção para esse concurso. Eu recomendo fortemente que você dê atenção para esse concurso, porque ele tem um perfil muito parecido. Eu vou te mostrar aqui rapidinho, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui na lousa, pera aí, só um minuto. Ó, vou jogar aqui. Vou disponibilizar para você que, né, é nosso aluno aí, a prova. Você vai simplesmente se trancar e disso daqui, 110 das 120 questões você aproveita para você. Só a parte de arquivologia que não, para quem, né, foi escrivão, a prova inteira você consegue bater ela. Só vai faltar inglês e conhecimentos do DF, que é uma bobagem, né? De até que não tem nem como estudar, isso aí é só resolver questões. Vou dar o gabarito, né? E vou dar essa prova também do MP do Ceará, que tem algumas questõezinhas que podem ser
interessantes aí para vocês. Essa prova do MP do Ceará, mesmo formato, mesmo examinadores, início do ano. Vou mandar junto com a do TJ Pará também, tudo para você resolver. Ó. Por exemplo, aqui é uma dissertação, né? Aqui é diferente, né? O tema não era atualidades e tal. Mas vamos ver aqui, né? Ó, 30 pontos, tá certo? 30 linhas. Veja que interessante. Porra, não é parecido com o que você vai se deparar aí na atualidades do DF, tanto para quem presta lá o DPEM também é parecido, né? Mas lá mais penitenciário, e aqui pra gente, olha só, né? 30 linhas. O que ele pergunta aqui pra gente? Ó, considerando esse texto, caráter unicamente motivador, redige um texto dissertativo abordando esses pontos. A remissão da pena, porra, isso aqui é legal para quem presta DPEM, né? Importância da leitura para o detento, possibilidades e desafios, né? Vamos lá na prova da PF, quer ver? Prova da PF, aqui também 120 questões, e aqui teve a ênfase com certeza em informática, aqui são 3 blocos, nas suas vão ser 2, enfim, isso aqui é meramente ilustrativo, só para mostrar para vocês que são provas que aproveitam para quem estuda. Como é que eu usaria essas provas? Você pode fazer pelo Q-Concurso, ou você pode pegá-las aí na área do aluno, imprime elas. Eu tenho dó do meio ambiente, tenho dó da sua conta corrente bancária enquanto você não passar, é isso que eu tenho dó. Depois você vai fazer doações para o meio ambiente para repor aí as árvores que você desperdiçou. Imprimiu, põe na sua mesa, domingo, 8 da manhã, se tranca, avisa no sábado à noite e fala, infelizmente no domingo eu tenho um compromisso muito sério no meu quarto, eu não quero que ninguém entre. E se alguém entrar, você vai falar o seguinte, alguém morreu? Fala, não, é que na verdade tem uma visita, alguém morreu? Se alguém morrer, você me avisa. Se não morrer, você vai deixar eu durante 4 horas e meia, das 8 a meio-dia e meio, ou se você for igual eu, mais vespertino, você vai fazer lá logo depois do almoço, 1, 2 horas, até as 6 e meia, fazendo isso no domingo, para você treinar o teu corpo. O teu corpo tem que ter o mesmo grau de atenção do início ao fim da prova. Tudo isso técnicas emocionais para você fazer bem a prova. Pense que você é um atleta, tá? Você tem que fazer essa prova e acertar 75%. Bom, chega ao que interessa aqui pra gente. O que você vai se deparar, né, meus amigos? Ó, primeiro, língua portuguesa. É muito comum a PF, PRF, escrivão. Aliás, diria que é a mesma coisa. Compreensão e interpretação de texto. Ele vai te dar dois textos para você interpretar e ninguém erra a questão nisso. Onde que o pessoal erra? Nas regras. Quais regras? Ortografia oficial. Essa aqui, ó, empregos de tempos e modos verbais. Relações de coordenação entre orações, entre termos de oração. A CESP adora perguntar, em português, diz o professor Bolognese, o que é mais de inusitado. Tá? Então fique atento à coordenada sintética, sindética, plurissindética e por aí vai. Sinais de pontuação, concordância verbal, nós foi, nós vai, tá certo? Regência verbal, emprego da crase. Crase, porra, vai ter 1 ou 2 questões, com certeza. Eu diria que a banca que mais cobra crase é a CESP. Professor, me dá aqui... olha só, eu vou te entregar um presente agora. Eu vou te entregar um presente. Deixa eu só pegar esse livro aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Pera aí, só um minutinho, tá? Ó, eu gostava de usar esse, tá? Não era para concurso, isso aqui é um livro da época do vestibular. Mas você tem as aulas aí. Eu vou te entregar agora 2 questões da prova, que representa aí 1,5% da prova. Mas eu vou te entregar em 1 minuto 2 questões da prova. Você vai na aula do Bolognese que fala sobre crase e depois você pode me cobrar. Vem no dia 19 de outubro, vem cobrar comigo isso aí. E eu vou pegar aqui o capítulo que fala da crase. Alcancei, isso aqui é o que eu fazia para estudar português. Não estuda interpretação de texto, senão eu vou te nem em questões, porque interpretação na hora, no teu dia você faz. Bom, cheguei na crase, ele fala assim, 20 regras de crase. Tá aqui, 20 regras de crase. Peguei as 20 regras de crase e eu vou ler essa agora, tá? Parou esse vídeo? Crase, regra 1, não tem pronome de tratamento, regra 2 tal, acabou. 2 questões que você acerta da CESP. CESP adora cobrar crase. Voltando aqui, concordância, significação das palavras, reorganização da estrutura. Então eu diria para você, o que mais cai em língua portuguesa vai ter 2 textos de interpretação, cerca de 20 a 24 questões de língua portuguesa, você vai se deparar, umas 20, tá? Vamos lá, se tem 50 questões, eu apostaria, tá? Volta aqui. 24 de língua portuguesa, eu apostaria depois o restante nas demais. Mas dando ênfase à legislação e matemática e raciocínio lógico, umas 10 aí de matemática e raciocínio lógico, umas 6 de legislação. Então eu já estou falando aí
de 30 a 40. 5 de língua inglesa, 5 de conhecimentos do DF, ou 6 de língua inglesa e 4 de conhecimentos do DF. Vamos distribuir isso aqui? Estou fazendo uma aposta para te ajudar no teu estudo. Número 1, língua portuguesa, 24 questões. Número 2, matemática, 10 questões. Número 3, legislação, 6 questões. Eu já tenho aí 40. 5 e 5, língua inglesa, 5 conhecimentos do DF. Língua inglesa, conhecimento do DF, é só a nossa aula, você não vai estudar mais nada além disso. Estou te dando aqui a fórmula para você ser aprovado, tá? Não é uma fórmula milagrosa, eu preciso do teu esforço. É isso que eu estou fazendo, mas a tua força de vontade, acordar no horário, estudar, dar o melhor de si, cuidar do com a rede social, é o que vai ser responsável daqui a 8 semanas, né? Depois a gente avança para as demais matérias, né? Língua inglesa, interpretação de texto, nenhuma novidade. Conhecimentos do DF. Você vai pegar um professor, nosso professor, o cara dá aula para diplomata. Porra, os caras arrebentam isso aqui lá. Então aqui para ele foi mamão com açúcar. Ele vai te dar as questões durante as aulas, tá? Não tem grandes dificuldades. Não, realidade étnica, geográfica, cultural, histórica, política, econômica do DF. E essa leizinha 94 de 98, nenhuma novidade. E se eu pudesse apostar, eu apostaria nessa leizinha 94 de 98, né, que criou essa região integrada de desenvolvimento federal em torno, RID, né? Beleza, hein? Legislação, ênfase na 812. Então, se eu apostasse aí 5, ou não, 6 até 8, de 6 a 8, né, que pode aparecer de legislação, onde que está a ênfase? Lei 812. Talvez alguma coisa resolvendo com o regime próprio, né? Do 4878 da União IDF. Roberto Fernandes, Patrícia Carla cobriram aí com vocês. Decreto-lei também 2266. Claro que nem tudo aqui é importante você estudar. Tem algumas coisas que eu não estudaria. Essa aqui, ó, 9264, desmembramento e reorganização da PCDF. Perda de tempo, você vai ficar lendo um monte de anexo, não faz sentido, né? Decreto, esse é importante. Regimento interno da PCDF. Lei orgânica, mais ou menos importante neste capítulo específico, é a lei de improbidade, que é o número 7 ali, tá bom? Meus amigos, avança um pouquinho, vem matemática e raciocínio lógico. Então, em conhecimentos básicos, eu diria para você prestar muita atenção. Primeiro, no Bolognese, segue o Bolognese. A polícia, é um sinal, hein? Segue o Bolognese. Olha os homens, olha os homens. Esconde. Depois, você vai dar ênfase ao Pedro Campos, e ele vai abordar aqui com muita... Ele falou para mim, Ricardo, aqui o que importa para a gente são as estruturas lógicas, ele aposta muito na lógica da argumentação, né, nos princípios de contagem e probabilidade. Ele está apostando nisso, matemática e raciocínio lógico, chuto 10 questões. 24 de português, cadê? 24 de português, 10 de raciocínio lógico. Isso aqui, ó, já são as 34 questões. Qual que é a nossa meta que a gente colocou aqui, né? A gente vai falar da meta já já, ó. A meta 38 de 50. Porra, já falamos 34, hein? Se for o que a gente está pensando em seguir aqui. Vamos avançar aqui para conhecimentos específicos, né? Que o que interessa mais para a gente é esse grupo. Por quê? Porque tem 70 questões. Em conhecimentos específicos, o que a gente precisa abordar, meus amigos? ADM. Porra, ADM são as aulas lá que você vai ter da Patrícia Carla, da Flávia Cristina. Não tem grandes novidades em ADM. E, aliás, eu apostaria em ADM em julgados. Quantas questões de ADM, professor? No máximo umas 5, tá? 6, 8, se for um cara que gosta muito de ADM, não mais do que isso. Então 10% desse grupo de 70, a gente vai se cingir em ADM. Vou te dar mais uma questão da prova, anota aí. A morte, anota. Questão da prova que eu tô te dando. Porque cai em toda a prova da DF e o cara que prepara essa questão, o examinador, não vou falar o nome dele, mas eu sei quem que é, ele tem um texto escrito no Jurisway sobre esse tema e ele vai cobrar isso de você. A morte e o suicídio do preso, julgado com repercussão geral do STF, né? A morte e o suicídio do preso acarretam responsabilidade subjetiva ou objetiva? Objetiva. Professor, mas até o suicídio eu não preciso comprovar a culpa do Estado, né? Morreu, você enxergou que ele tinha um dever legal específico de proteção, que está no artigo 5º, chamado integridade do preso. Você vai, inclusive a minha aposta para a dissertação do DPEM, tá? Morte e suicídio do preso, porque é o mesmo cara que vai fazer a dissertação. Ele faz a dele e ele cobra a dissertação em atualidades lá do DPEM. Prestou atenção aí? Morte e suicídio do preso, responsabilidade objetiva, a não ser que haja, porque a gente adota lá a teoria do risco administrativo e não do risco integral, né? Como é em ambiental e nos danos nucleares, a não ser que seja culpa exclusiva da vítima, que haja quebra do nexo de causalidade, caso fortuito e força maior. O que é isso? O cara infartou, o cara teve um AVC, porra, era inevitável, não tinha linha. Se você enxergar que a morte ocorreria tanto dentro do presídio quanto fora, que não teria como evitar,
Vamos pensar aí, né? O cara teve um AVC, não tinha como evitar, ia morrer se estivesse em casa, né? Então, agora ao contrário é se o cara já tinha entrado, dá quadros de depressão e por aí vai, avisou o departamento penitenciário, psiquiátrico e do nada ele... Do nada não, né? Já tinha dado indícios de que não andava bem. E se ele se suicidar, o Estado responde objetivamente e dá paga dano moral para a família. Isso é uma questão de ADM que vai cair, com certeza, né? Ou em torno delas. Vocês viram agora que saiu um julgado falando que se o advogado morre durante a audiência, no fórum também é responsabilidade objetiva do Estado. Questõezinhas boas, né? Pessoal, em constitucional, eu vou fazer as minhas apostas quando a gente resolver lá. Aposto umas 8 questões também de constitucional, de 5 a 8 questões, tá bom? Porque constitucional vai ter alguma coisinha ADM, constitucional tem alguma coisinha em processo penal, constitucional tem alguma coisinha em legislação, sempre tem algo que ajuda. Constitucional é o pontapé, é o ponto de partida, né? Então também você tem, ó, e cuidado, hein? Eu falo direitos e garantias fundamentais, dentro desse título você tem o quê? Você tem direitos individuais e coletivos, você tem remédios constitucionais, você tem direitos sociais, você tem nacionalidade, direitos políticos, partidos políticos. Vai do artigo 5º ao artigo 17, direitos e garantias fundamentais. Guarda aí então que quando eu falo nesse tópico parece pequeno, é a maior parte da Constituição e a minha aposta, 70% a 80% da prova de constitucional está aqui dentro, no tópico 1.1. que vai de direitos individuais e coletivos, artigo 5º, até partidos políticos no 17. Não cai nada antes do artigo 5º, não cai nada além depois do artigo 17. Depois você vai para o 144. E onde que estão as minhas apostas do 144? Ele vai cobrar essa emenda nova que tem no nosso VAD da Polícia Penal, que é o agente penitenciário entrou como órgão de segurança pública. Ele vai cobrar as atribuições da Polícia Federal, meus amigos. Ele adora cobrar, a CESP, as atribuições da PF, e ele vai cobrar que guarda municipal, segundo a doutrina, não está nos incisos do 144, então não é um órgão expresso da segurança pública. Ele é um órgão que cuida do patrimônio e bens e instalações, né, do município. São essas 3 questões. Ele vai cobrar o rol de competências da PF, vai cobrar a novidade da Polícia Penal como órgão expresso do artigo 144. Tudo isso a gente vai ter aula, tá? Estou falando agora de início, mas a gente vai ter aula que é as últimas de constitucional. Ele vai cobrar a GCM, Guarda Municipal, que não é órgão expresso do 144, só está no parágrafo do 144. Vamos adiante? Processo penal, com certeza ele vai cobrar para vocês. Aliás, né, o animal aqui trocou o título, deixa eu consertar aqui. Essa daqui é penal, tá? E aqui, processo penal. Então deixa eu fazer uma retificaçãozinha rápida aqui com vocês para subir esse material certo. Aqui nesse daqui eu estou falando em direito, em penal. Vou abreviar só, né, com intimidade aí, penal, tá certo? Consertou? Apareceu aí na lousa. Aplicação da lei penal e retroatividade. Com certeza ele vai dar boa ênfase à parte geral nesses tópicos e ênfase aos crimes contra a administração pública. Bom, se você quer ser servidor, você tem que dominar os crimes contra a administração, que aliás, pô, você está no DF. Metade da população do DF não é servidor, político, não sei o quê. Você não vai estar toda hora envolvido em uma operação policial que algum político fez merda lá? Então você vai ter que dominar os crimes contra a administração muito bem. Vai ter que saber tudo sobre crimes contra a administração, o Pardal vai ver isso. Processo penal, ênfase em prisão e liberdade provisória. Tá? Vai grifando aí no teu edital. Prisão e liberdade provisória, você simplesmente vai pegar o VAD, você vai no capítulo 300 e tanto, 282, né, que começa a falar da prisão e liberdade provisória, e você vai ler a letra da lei, junto com o caderno que a Orly fez com vocês aí. Tamo junto? Avançando. Humanos, Erival e Ana. Né? O que eu daria ênfase aí, pessoal? Eu daria ênfase a 3 pontos em humanos, que são as minhas apostas. Primeiro, saber da prisão do depositário infiel não é mais admitida. A gente vê isso em constitucional também. Isso entra onde? Teoria geral dos direitos humanos. Depois, evolução ou dimensão dos direitos humanos, que é o tópico 2, né? Afirmação histórica dos direitos humanos. Então eu avançaria para o 2, que é saber que é o LIF, liberdade, igualdade e fraternidade, ou direitos civis, políticos, direitos sociais, culturais e econômicos, culturais, né? Direitos da fraternidade, transindividuais, que é o meio ambiente. Liberdade, igualdade, fraternidade. Né? Depois eu daria ênfase a essa política nacional de direitos humanos, que é a parte mais difícil, e saber como é que o Brasil incorpora os tratados. A Ival e a Ana vão abordar bem isso com vocês aí. Informática. Bom, já vou fazer a distribuição aqui dessa matéria com vocês.
Informática é o calcanhar de Aquiles. Então você vai ver que você vai ter uma pancada de aula do René, para quê? Para ele cobrir, sobretudo isso aqui, ó, deixa eu abordar, né? Ó, teoria da informação, conceitos da informação, bancos de dados, porra, é igual da Polícia Federal, cara, é o edital muito parecido da PF. Informática vem para te arrebentar, tá certo? Informática vem para te arrebentar. Estatística também vem para te arrebentar, mas não adianta você querer agora, essa altura do campeonato, faltando 8 semanas, ou quando faltava, quando você começou o curso, né, 12, 15 semanas, querer esgotar tudo de uma vez. Não dá, tá certo? Não tem como. Então estatística também é o seu calcanhar de Aquiles, é uma faculdade inteira. O professor Pedro Campos tem o desafio de fazer uma escolha trágica, apostar precisamente qual é o tipo de questão de prova para vocês. Depois, contabilidade. Aí eu digo novamente, vocês vão ter aula, puxo de novo o livro dele, ele escreve o livro mais vendido, aliás é o best-seller, né? O livro mais vendido de contabilidade do mercado. Não precisa desse livrão imenso, a não ser que você goste muito de contabilidade. Essa coisa aqui tem 1214 folhas, mas ele vai mostrar o que é necessário para você abordar em contabilidade. O professor Eugênio Montoto, ele vai fazer uma análise de como foi a prova da PF, de como você tem que abordar isso, e ele vai ser preciso. Sabe o que ele fala para mim? Ricardo, eu tenho 6 ou 8 aulas para abordar isso, mas eu consigo ser preciso no que vai cair. Então assistam a aula dele, que eu acho que vai ser bastante útil para vocês aí. Contabilidade. Aí chega neste ponto que eu gostaria que vocês prestassem muita atenção e eu encerro o bloquinho aqui. A prova, ela discrimina 50 questões para conhecimentos básicos, 70 questões para conhecimentos específicos, tá? Só que eu não entendo, não penso que isso aqui vai repetir como foi na PF. Veja que é muito parecido a escolha das matérias. Informática, língua portuguesa, contabilidade, raciocínio lógico, funcional, ADM, processo penal, LP, leia-se legislação, estatística e arquivologia. É muito parecido. O que faltou aqui? Língua inglesa, faltou aqui conhecimentos sobre o Distrito Federal. Vocês estão ouvindo aqui o pipi do caminhão de lixo, né? Então eu falo, professor, tá difícil, contabilidade, estatística. Era melhor você estar lá? O que muda, né? Um indivíduo que nasce, para não ter estabilidade, ganha R$1.000 e poucos por mês, está correndo o risco de ser contaminado, e você que foi um favorecido, né? Ah, eu tô cheio de problema, tem que estudar contabilidade, estatística, não tô indo bem. Pô, você tá tendo chance de assistir essa aula, você tem cognição para entender o que eu tô te falando, em tese, espero que tenha, né? Você tem às vezes dinheiro para fazer um reta final, um curso, pagar a inscrição, viajar pro DF, você está querendo se tornar um dos maiores servidores do país, que é o da Distrito Federal, você está reclamando da tua vida? Talvez seja um sinal para te mostrar que tem gente muito pior, você é 001 da população, não reclame dos seus problemas. Goste dos seus problemas, porque são eles que fazem cada vez você evoluir mais. Você só vai subindo na vida, ficando mais forte, porque cada dia você tem um problema a superar. O problema que te era daqui 5 anos atrás, hoje é uma coisa irrisória para você. Pensa nos problemas que você vai ter daqui 5 anos daqui para frente. Cada vez você se torna mais forte. Agradeça você ter problemas, né? Meus amigos, então aqui na PF, o que a gente precisa apreciar? Que lá eles estavam informatizando o banco. Então eu acho que questões jurídicas elas vêm com um pouquinho mais de força do que vieram na PF. Vamos tentar redesenhar essa tabela com base na PCDF. Depois do intervalo eu quero fazer algumas apostas de como a gente distribui 50 e 70 questões. A gente já volta para terminar essa redistribuição de matérias, a nossa meta, treinar questões e as técnicas avançadas de estudo. Já voltamos aí. Vamos lá, meus amigos, dando sequência aqui, então, direto ao ponto, como é que eu imagino, como é que eu calculo, estimo a prova de vocês? Eu acho que no Distrito Federal ele vai dar um pouquinho mais de ênfase aqui, ó, ADM, constitucional, processo penal, legislação talvez, né, penal. Então puxa aí, dobra esse número de questões e tira um pouquinho de informática e contabilidade. Então até agora, nessa troca de mídia, né, com vocês, um aluno mandou, professor, mas por que a PF, né, ele estava falando, eu me formo no final de 2021 na faculdade, eu sou fazer o tecnólogo, tá? É legal isso, essa visão, viu? O cara faz o tecnólogo lá em 2 anos, 3 anos, sei lá, para prestar o concurso da PF, que é o prazo mais curto, ele só quer o ensino superior para prestar. Dá, tranquilo. Você tem que provar a escolaridade no momento, né, da posse, né? Ou nos concursos de carreira da inscrição definitiva. Então ele consegue prestar sim. E eu falei, pera, né? E outra, não sei se vai ser o primeiro que você vai passar, então é o primeiro que você tem que prestar com certeza. Porque lá se informatizou os bancos e contabilidade eu não sei explicar direito, tá? Contabilidade
coisa de maluco, né? Mas acabaram incluindo. Acho que o policial tem que ter mais vivência do Código Penal, saber os crimes da contra-administração, conhecer a Constituição e saber dos deveres funcionais do que propriamente saber como é que aperta o Ctrl X. Isso aí você aprende no dia a dia, né? Paga um curso de 3 meses lá de Telecurso 2000, o cara aprende informática. Agora a parte do direito, o cara tem que ser bom, demora anos, né, para você pegar às vezes uma boa Constituição, hein? Estou há 10 anos estudando Constituição, mestrado, doutorado, e cada dia tem coisas que eu vejo e falo, nossa, isso é novo, etc, né? Então é do jogo. Pensa lá, informática, pode jogar umas 30, língua portuguesa, vamos jogar até essas 24, tá de acordo, contabilidade umas 10, raciocínio lógico mantém essas 10, constitucional umas 8, administrativo umas 7 ou 8, processo penal umas 4 ou 5, LP, que é a legislação, pode botar umas 6, penal, você pode botar aí umas 4, 5 questões, né? Não sei por que a CESP não bate tanto em penal, uma coisa meio esquisita. Estatística, né? Vamos colocar aí, sei lá, 6, 8 questões. Aí tem a língua inglesa que a gente já dividiu, conhecimentos do DF 5 para cada uma, vai ficar em torno disso aí, tá? Pode ser uma coisa, vai vir uma prova com 50 questões de informática, é difícil. Ele deve manter essa proporção, mas sabe que você tem que ir bem em todas as matérias, isso aqui é só para te dar um norte, né? Falar se você está muito fodido ou não, né? Fala, eu sou ruim de informática, não, capricha. Pô, eu sou ruim de penal. Bom, não é tão importante, mas é alguma coisa importante. Vamos avançar um pouquinho aqui, porque a gente não consegue fazer a mentoria sem dar metas, né? Trabalhando então, se for verdade, eu duvido muito. Tem um professor Pedro Campos, ele é estatístico da USP. Vocês estão tendo aula com ele, então imagina, você está tendo aula com um estatístico da USP, que fez ITA, não sei o quê, IME, o cara é maluco, tá? É maluco no bom sentido, assim, muito inteligente. E aí ele fez aquele gráfico móvel e ele falou assim, eu não tenho como levar o número de infectados em análise porque eu não sei quantas pessoas foram infectadas, mas eu consigo analisar o número de óbitos. E aí tem a escala móvel, ele fala essa escala que a gente está lá em 1000 e poucos mortos, né, hoje, aqui pelo menos indo para o final de agosto, né, a gente não vai ter a redução tão antes de novembro ou dezembro. Se ele falou isso, mesmo com a vacina, ele falou, mesmo se eu vacinar todo mundo, não vai chegar ao mesmo tempo a vacina nos rincões do país e aquela escala móvel cai um pouquinho, mas ela não é uma queda abrupta, como se espera. Você acha que vai ter prova, então, em outubro? Estou falando aqui em 8 semanas. Você acha que daqui 2 meses está tudo bem, acabou? 2 meses atrás era junho, né? Junho. Porra, tava menos pior que agora. Assim, menos pior no sentido, né, de estava mais suave, né? Não que seja melhor, menos pior mesmo, porque tava ruim, agora tá ruim pra cacete. Então eu não acredito. Vai vir vacina, esse ano vão estabilizar as coisas, as pessoas vão pro recesso, e aí ano que vem eu acho que essa prova tá meu palpite. Então eu vou desvirtuar meu estudo. Porra, não, dá tempo para você fechar essa prova inteira. É a tua chance da tua vida, meu amigo. Ó, olha bem para mim. Você vai ter agente PCDF, isso, que te aproveita para PF. Se você tiver inscrito no escrivão, é dupla chance. E depois tem PRF, que você estuda tudo que é da PF e aí você só lê as resoluções do CONTRAN em 2 semanas. Dá para ler as resoluções do CONTRAN em 2 semanas? Dá. Conversei com vários aprovados em PRF que nunca abriram as resoluções do CONTRAN. E eu falei, porra, 40 questões da prova, sabe o que eles falaram pra mim? Pô, 1 mês antes da prova eu peguei e fiquei só lendo o CONTRAN. E já era bom nas outras matérias, acertei 80% do CONTRAN, 100% das outras e passei. Então você consegue ter 4 chances no próximo ano de qualquer um deles que cair, né? PF salário começa a 12 mil, termina 18. PRF começa com 9.500, termina com 16,5. Então assim, pô, e PCDF que vai equiparar logo com PF. Então, pô, legal, né? Um baita salário, mais do que de delegado aqui em São Paulo. Você não tem que reclamar, não. O que você tem que acertar aí, meus amigos? 75%. Ah, que legal, então eu tenho que acertar 90%. Não, 90% líquido. Eu tenho que tirar teus erros. Então, ó, como é que eu trabalhava? Esse é o meu método. Não é o mais pacífico, mas que eu deixava em branco, no máximo, 10% da prova. Porque se você deixar mais do que 12 questões, você deixava entre 5 e 10, tá? Entre 5 e 10 questões, que eram aquelas de raciocínio, estatística, contabilidade, que eu não tinha a menor ideia. Pô, o livro tal, que faz não sei o quê. Pô, o sistema SPI, JPK asterisco, não sei. Então eu deixava lá em torno de 10, que eu não tinha a menor ideia e com certeza eu ia errar. Aí eu pegava umas 20, que eu tinha dúvida entre uma e outra, e aí eu calculava um equilíbrio entre certas e erradas, né, tendendo, isso aqui lógico, né, dentro de uma lógica, e eu já tirei aí 30 pontos. As outras 90 eu acertava sempre. Né, não tinha a menor dúvida, isso que é um nível de alta performance em mentoria, e né, quando você está no ápice do concurso. Agora, o que eu quero pontuar para vocês é que você tem que acertar aí uma 100.
para tirar 20 erros, se você responder todas, para sobrar 80. Ou acertar umas 90 e poucas, deixar 10 em branco e só descontar umas 15, 10 para sobrar o quê? 75% de acerto na sua prova. Tá bom? Você tem que ter 75% líquido. E eu falo isso com base em quê? Quando eu pego as mesmas matérias de concursos recentes, de pessoas que prestaram PF e PRF, com certeza estão no gás para prestar Distrito Federal, a gente enxerga isso daqui, ó. Em agente, PF teve 57% de acerto líquido, né? 57 líquido, deu 56,6, tá? Aqui depende também de cada região do país, teve uma nota de corte diferenciada, para ir para discursiva. 41 líquido, aí foi 40,8 líquido de escrivão. Por que escrivão a nota é menor? Porque a prova foi mais difícil, tem arquivologia. E também escrivão é menos procurado que agente. A rotina de agente, tanto aí no DF, tá? O agente vai ser mais procurado que o escrivão. Por quê? E a prova é mais difícil. E o corte teu de agente vai ser mais baixo que o escrivão. Você consegue dar aula, tá certo? Você consegue ter uma rotina, pode trabalhar 3 dias, folgar 2, né? Sei lá, tem umas coisas meio malucas lá que o pessoal faz, né? Enfim, 3 e folga 3, uma coisa assim meio doida lá, o 36 por 12, enfim. Não, 12 por 36, tô ficando louco. Então você tem uma rotina boa, escrivão não, onde o delegado está, você tem que estar junto com ele. E se ele falar que teu horário é das 8 da manhã às 6 da tarde, vai ter que fazer junto com ele. E interno, burocrático, não tem rotina, não troca tiro, é mais seguro. Então o pessoal quer o quê? O pessoal quer a gente. Então por isso que a gente costuma ser mais puxado o corte. Agora a PRF, não se impressione, fala, puta, professor, PRF é muito mais difícil, é mais concorrido. PRF é mais concorrido, apesar de ganhar menos. E tem uma rotina muito mais tranquila, né? Você fica na cabine, na guaritinha lá. Claro, às vezes tem uma perseguição, outra, uma fiscalização, mas a rotina é muito mais tranquila da PRF em relação à Polícia Federal, que é um trabalho de inteligência mais... é um crime mais, assim, que eu diria, mais avançado, né? Porque eu já trabalhei no MPF e vinha de um e de outro. MPF pegava mais coisa da PF, mais avançada, né? Lavagem, a PRF vai estudar lavagem? Não, ela faz o flagrante, mas quem estuda na polícia investigativa, na polícia preventiva, pensa que a PRF é uma polícia de patrulhamento, ostensiva. A Polícia Federal ela é tanto ostensiva quanto repressiva, ela é judiciária também, então por isso que ela é mais complexa e é por isso que, em tese, né, ele é menos procurado. PRF é um cargo mais tranquilo, garanto para vocês, tá? Pelo menos com os PRFs que eu converso, ele tende a ser mais tranquilo, não é sempre a regra. E aí você somou 120 questões da objetiva com 20 da dissertação, e aí a prova da PRF teve um valor de 140 pontos. E aí as pessoas na média do país, que foi por estado, acertaram em torno de 109 questões de 140. Então 109 questões que contabiliza 120 da objetiva e 20 da dissertação. Tudo isso para chegar no 77%. Pessoal, nesses últimos 15 minutos de aula, 16 minutos de aula, eu queria abordar aqui rapidamente algumas coisas que vocês têm que prestar atenção nas técnicas de estudo e fazendo questões. Isso não é só para a parte jurídica que eu vou te ensinar, tá? Isso aqui é algo que chegou um momento da minha vida que eu falei, eu tô errando demais essa porra, né? 2013 eu só abria concurso CESP. PRFs que eu prestava era CESP. Depois eu prestei um concurso no Rio que foi CESP. Aí eu prestei MPU que foi CESP. Eu falei, preciso aprender isso aí, eu tô tomando cacetada atrás da outra. Aí eu desenvolvi uma técnica que chama análise por períodos. Você tem que ler o período e ver se aquele período inteiro faz sentido e para, corta ele, analisa outro período, para, corta ele, analisa outro período, para, corta ele. Você não vai ler igual um cavalo doido tentando achar o erro. Não é assim que funciona a CESP. Você vai cortar a afirmação por períodos. E se qualquer período, quer dizer, qualquer frase, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Ações afirmativas como a reserva de vagas para negros. Parou aí. Ele já te deu uma afirmação que você tem que julgar. A reserva de vagas para negros é uma ação afirmativa? Não é nem isso que ele está querendo perguntar, mas você já tem que julgar com critério crítico. Se ele falar assim, ó, o ensino obrigatório para todos como ação afirmativa, está errado. O ensino obrigatório não é ação afirmativa, não tem caráter temporário. Ele tem um caráter definitivo, subjetivo, para, né, durante aquela idade, por um bom período. Então você tem que ir julgando por frases. E se qualquer frase, ou seja, qualquer período estiver errado, aquela afirmação tende a estar errada. E a prova da CESP, ela equilibra bem 60 certas, 60 erradas. Você pode pegar, às vezes tem 65 com 55, 70 e 50, mas nunca passa, sempre tem um equilíbrio assim de 10, né? Margem de erro de 10 para cima e para baixo. Não vai ter 90 erradas e 30 certas, nem 90 certas e 30 erradas. Isso é uma observação que eu faço também
daqueles últimos concursos que eu mostrei para vocês. Vamos treinar aqui que eu vou tentar te dar essa lógica de alta performance para vocês. Ó, isso me ajudava, tá? Com muita humildade, quero ver se isso te ajuda também. Primeira frase. Ações afirmativas. E outra coisa, hein? Que pode te ajudar no tempo. 4 horas e meia é puxado. Essa frase aqui em cima, que vai dos direitos fundamentais, são prerrogativas próprias do cidadão, nunca tem nada a ver. Geralmente, 90%, a não ser que ele dê um dado, tendo em vista essas informações, que é muito raro de acontecer, isso aqui geralmente é assim, ó, sobre direitos e garantias fundamentais, veja se está certo. Nunca tem nada a ver com a frase que você vai julgar que vem abaixo. Então essa parte de cima, geralmente eu não lia. Eu primeiro lia a frase, aí se eu não conseguisse entender, eu dava uma olhadinha em cima. Às vezes eu nem lia ela, tá? Claro que se você for um cara que lê rápido, né, um cara muito atencioso, recomendo que você leia. Mas se você é um cara que se enrola com o tempo, igual eu me enrolava, que eu precisava. Meia hora para dissertação, 40 minutos para dissertação, eu distribuía meu tempo assim, ó, 4 horas e meia, também já era na época, né? 40 minutos, 30 para o gabarito e o restante para a prova objetiva. Mais ou menos isso aqui vai dar o seguinte, 3 horas e 50, 3 horas e 20. Dão 200 minutos para a prova objetiva. 200 minutos para você resolver 120 questões é 1 minuto e meio para cada questão. Você tem 1 minuto e meio, é o Zorro fazendo a porra da prova. 1 minuto e meio. Imagina se você perder numa continha de raciocínio lógico 3 minutos. Fudeu. Então, ó, você tem 200... Vamos fazer a conta aqui? Quantos minutos tem a sua prova? Isso é importante você levar isso, meus amigos. Eu queria que alguém... Parece papo de pai, mas eu queria que alguém tivesse me ensinado a distribuição de tempo na prova. Não é só estudar, chegar lá, um monte de conhecimento. Porra, todo mundo tem um monte de conhecimento. Mas quem passa é o cara organizado, é o cara mentorizado, é o cara funcionalizado, é o cara que enxerga e sabe que o que ele vai fazer na primeira questão da prova, até a 120, gabarito, dissertação, e ele sabe que vai encaixar. E quando o cara falar assim, falta 5 minutos para entregar, ele está preenchendo a última linha na dissertação dele e vai dar 5 minutos para ele reler e ver se não tem o erro de gramática. Presta atenção. A sua prova tem 4 horas e meia. Significa que você tem 270 minutos. Como que você vai equilibrar 270 minutos? Anota aí, 200 minutos, quer dizer, 3 horas e 20 minutos para a prova objetiva, que equivale a 1 minuto e meio por questão. Geralmente você não pode levar relógio, mas você vai acompanhando por frações. Até a questão 30, você tem que ter gastado 1/4 desse tempo, tem que dar dado 50 minutos. Até a questão 60, tem que ter dado o segundo quarto, né, mais 50 minutos. Terceiro quarto, mais 50 minutos. Você tem que saber olhar o reloginho na lousa. O que acontece? Pô, tô na questão 60 e falta 1 hora para acabar a prova. Fudeu, já era. Você tem que organizar o seu tempo. E pensa que como estamos numa fase que não sai muito concurso, você vai se embaralhar com o tempo. 200 questões para a prova objetiva, 200 minutos para a prova objetiva, 1 minuto e meio para cada questão, mas terminou, você vai gastar 40 minutos fazendo a dissertação. Deixou a prova aqui, 40 minutos na dissertação. Se você estourou esse tempo, eu não mando você fazer dissertação agora, eu mando você preencher o gabarito, porque a ansiedade vai fazer você trocar bolinha. E se trocar bolinha, uma errada, você vai perder 2 pontos, né? Além de ter perdido a que você acertaria, você perde um ponto certo. Cuidado com a bolinha da CESP. Uma vez eu errei uma bolinha que me custou 2, falei pro meu pai, fiquei por 2 pontos. Ele falou, se fosse por 1, eu falei, não, é que eu perdi a questão e aí anulou uma certa. Aí ele falou, merece não passar mesmo, quem erra a bolinha não precisa passar, né? Desatento. Cuidado com a bolinha. Então, 200 minutos para a objetiva. Se cumpriu esse prazo, não estourou, 40 minutos para a dissertação, não mais do que isso. 30 minutos você vai resolver a sua prova, o gabarito da sua prova objetiva. Tamo junto? Vamos treinar por períodos, então? Isso aqui é a organização do tempo, otimização do tempo durante a prova. As ações afirmativas como a reserva de vagas para negros em concursos públicos, até aí, perfeito, são uma forma de garantia dos direitos fundamentais. Aí você tem que saber que educação como ação afirmativa está lá no artigo 6º. E o artigo 6º, que trata de direitos sociais, é um direito fundamental. Então, a segunda frase também está certo. São uma forma de garantia dos direitos fundamentais, tá certo? E o terceiro período, e visam minimizar ou eliminar uma situação histórica de desigualdade e discriminação, também tá certa. Então, quantas questões você julgou em uma frase? E veja que não tem ponto, tá? É uma frase contínua, ele te dá geralmente com vírgulas, com vírgula e ponto. Parece que é uma frase que você está julgando. São 3 questões diferentes dentro de uma frase. Ó, primeiro período, ações afirmativas como reserva de vagas para negros em concursos, é uma ação afirmativa, tá certo?
Período 2, são uma forma de garantia dos direitos fundamentais? Tá certo. E 3, eu faria uma barrinha aqui, ó, né, no E, vou até abrir aqui no meu documento, só para mostrar para vocês. Olha o que eu faria durante a prova, ó. Deixa eu fazer aqui, eu faria assim, ó. Vou abrir aqui para vocês. Veja aí, eu faria essas barras durante a resolução da questão. Ação afirmativa, tá certa. São uma forma de garantia, tá certa. E visam minimizar ou eliminar uma forma histórica de desigualdade. Às vezes, a CESP é tão capciosa que ela coloca 6, 7, 8 afirmações dentro. E aí você tem que saber, uma tá certa, duas tá certa. Puta, a quinta tá errada. Puta, vai estar tudo certo, mas a quinta tá errada. Aí a questão inteira tá errada. Isso é o método CESP. Isso é o método Sebrasp que pouca gente domina. Questão 2. Vou fazer a 2, depois eu vou te comentar um negócio. Nunca tem nada a ver lá em cima, vamos começar a ler do período. Os direitos fundamentais não podem ser considerados absolutos. O que você vai fazer? Barrinha até o absoluto, tem uma vírgula. Aí você vai julgar. Os direitos fundamentais não podem ser absolutos. Bom, tem o Bobbio que fala, mas não. A gente aprendeu com o professor Ricardo, na Teoria Geral dos Direitos Fundamentais, que é a primeira aula do curso de Direito Constitucional, não sei se ela já subiu ou não, que não existe direito fundamental absoluto. Nem a vida tem legítima defesa, estado de necessidade, pena de morte, caso de guerra declarada, então nenhum outro vai ser absoluto. Alguns falam do direito de não ser escravizado, não ser torturado, mas em regra, para concurso, não tem direito fundamental absoluto. Posto que todos os direitos são passíveis, cuidado com esse posto que. Às vezes até o examinador erra. Aqui parece que ele acertou, tá? Ou parece que errou. O posto que não é pois, não é explicação. Ele é condicional, ele significa embora, a despeito, não obstante, malgrado. Ele é embora. O posto que é embora. Até Vinícius de Moraes errou, né? O amor, posto que é chamo, tá lá. Posto que não é explicação, é condição. Então como é que eu leria? Os direitos fundamentais não podem ser considerados absolutos, embora todos os direitos são passíveis de relativização e podem estar em conflitos entre si. Tem 3 afirmações que a gente precisa julgar. Primeira, direito fundamental não pode ser considerado absoluto. Correta. Afirmação 2. Todos os direitos são passíveis de relativização? Todos. É difícil, a afirmação cogente no direito está certo, mas essa tá. E 3, podem estar em conflitos entre si. Pode, a honra com a privacidade, né? Pensa, Daniela Scarelli na praia, tinha intimidade contra a liberdade de imprensa do fotógrafo. Um cara que é tratado numa fake news ou numa reportagem, o jornal está na liberdade de imprensa, mas violou a honra, a imagem do cara, o que prevalece? Então eles estão em conflitos entre si. O que eu diria nessa questão 2, meus amigos? Então pensa, a primeira questão que você julgou estava certa, a segunda questão, obviamente, também está certa. Vamos agora um pouquinho mais rápido? 3. Deixa eu ver se está aberto aqui para vocês. Tá. Essa tem uma só. O direito à liberdade de imprensa abrange a garantia do sigilo à fonte? Correto, tá certo? O que você não pode confundir é o anonimato. O anonimato não é protegido. O que se protege é a liberdade de imprensa para segurar os meios de trabalho do jornalista, a Convenção de Chapultepec e a história do Cabrini. Ele não precisa revelar a fonte dele, mas ele é responsável pelo que ele fala, né? Número 4. Essa é legal, hein? Esse é o tipo de questão que eu estou apostando na prova de vocês. Essa caiu para delegado em setembro de 2018. Só que depois ela caiu para um monte de concurso e pode aparecer para vocês. Veja então, ó. 1, 2, vai ter 3, vai ter 4 e vai ter umas 4 ou 5 questões de liberdade de pensamento. A CESP adora a liberdade de pensamento. Então, essa questão, de acordo com o STF, é inconstitucional proibir, é uma frase só, tá? Que emissoras de rádio e TV difundam áudios ou vídeos que ridicularizem candidato ou partido político durante o período eleitoral? Tá certo. Tá certo? É inconstitucional, porque isso é amordaçar o humorista, amordaçar a imprensa. Como é que está anotado no seu caderno? Aliás, não sei se você teve aula disso não. Fala assim, ó. É inconstitucional a lei eleitoral que proibia truncagem, sátira e humor eleitoral durante o período eleitoral. Acredite você ou não, a lei 9504, 9507, que fala da lei das eleições, ela inseriu um artigo, Congresso, que proibia o humor eleitoral durante as eleições, do período eleitoral. Pô, isso violou, né? Imagina, não pode imitar o Bolsonaro, não pode imitar... Flagrantemente inconstitucional, e o STF derrubou essa lei. Então esse julgado está certo, porque é inconstitucional proibir que a TV e o rádio divulguem esse conteúdo. Está amordaçando a liberdade de imprensa e a liberdade de expressão, né? Quinta, veja que até então eu não li, a respeito dos direitos fundamentais. Outra, ó, uma associação com objetivo, algumas vezes ajuda. Você vai ver que tem umas 2 ou 3 que ajudam. As 10 aqui
não serviu para nada isso daqui. Você lê bem rápido. Onde você vai prestar atenção é na máxima de liberdade de expressão. Vamos lá. Uma associação com o objetivo de pleitear direitos relativos à educação de adultos analfabetos planeja realizar uma manifestação pacífica em local aberto, inclusive para maior visibilidade e aderência. Considerando essa situação hipotética, julgue a seguir, tá? Sobre direito de associação, é a mesma coisa. A máxima da liberdade de expressão no âmbito das associações é extensamente garantida pela Constituição de 88. Tá certo, tem vários incisos, garantias, expressos, né? Garantia. Então, esse período tá certo. Tem duas frases para julgar aí. A máxima de liberdade de expressão no âmbito da associação é extensamente garantida pela CF. Legal. Que assegura a livre manifestação do pensamento. Segundo período, também tá certo. Mas aí tem uma oração assindética aditiva, não sei o que, caralho, lá, que eu coloco um E. E o E? E protege o anonimato. O que ele está falando? Que assegura a livre manifestação do pensamento, tá certo? E o E? E que assegura, protege, né, o anonimato. Esse último período está errado. Então o primeiro período está certo, que fala que ela é protegida pela Constituição. O segundo período está certo, que fala que é livre a manifestação do pensamento. Mas o terceiro período é a frase errada e contamina todas as três linhas. Então essa questão está errada, porque protege o anonimato. A Constituição não tolera covarde. Você quer falar? Pode falar o que você quiser, desde que você seja responsável por aquilo que você fale, e aí você não pode usar uma máscara. Black Blocs, lembra que usava máscara? Fazia manifestação, depredava e não sabia quem era o cara. O cara cria um fake, te xinga, te injuria, te calunia e você não sabe quem é o cara. Então você não pode ser anônimo, você pode falar, desde que você use o seu nome e sua identidade para ser responsável pelo que você fala. Ao lado da estátua da liberdade, tem uma estátua da responsabilidade, né? Sexta questão. Eu sei que a tua prova não é de múltipla escolha, mas dá uma olhadinha como ela gosta de liberdade de associação. Um grupo de pais apresentou requerimento ao município solicitando para realizar manifestação pacífica em praça pública, onde está sediada a prefeitura, a fim de protestar contra as políticas municipais. A autoridade negou o pedido sob o fundamento de que esta frustraria outra reunião anteriormente convocada no mesmo horário e local. Até aí beleza. Nessa situação hipotética, para realizar a manifestação, o grupo de pais utilizou o instrumento. E aí, meus amigos? Qual que é a resposta? Veja, inadequado, porque o direito de reunião, que é o RP, reunião pacífica, associação lícito, ele não requer autorização. Tudo bem, não frustrar anteriormente convocada, mas não é autorização, ela não autoriza nada. Ela apenas tem que dar prévio aviso. Ó, no dia tal, no horário tal, para a gente não frustrar outra anteriormente convocada e até para organizar o trânsito, diria o Gilmar Mendes, nós nos reuniremos naquele local. É aviso. Eu tô te avisando que é tua esposa com você. Ela não pede autorização, ela te avisa que vai fazer e acabou, né? Está avisando, então é a letra A. Mais uma, 7. Puta, essa aqui é um inferno. Nenhuma doutrina que eu pesquisei, nenhuma, ó. Gilmar Mendes, Moadilane Bulo, Sarmento, Dirley da Cunha, Novelino, Dirley da Cunha, Pedro Lenza, Flávio Martins, Juspódio. Aqui em cima tem os clássicos, Bonavides, Canotiri. Nenhum fala dessa bendita lato estrito sensu. Esqueça essa expressão. O que ele pergunta? A Constituição de 88 prevê o uso de mandado de injunção. Para que serve o mandado de injunção? Normas constitucionais de eficácia. Você vai eliminar plena, você vai eliminar contida, você vai eliminar plena, você vai eliminar contida. Qual que sobrou? A fórmula heterogênea. Então, em múltipla escolha, o Alexandre Mas, eu não sei se você é aluno do regular, por exemplo, se você for aluno da PF, ou da PRF, ou da Polícia Civil, ou de escrevente técnico em tribunais, nós temos cursos de questões acoplados à teoria, que dura 6 meses. Não deu para fazer no reta final porque é um curso de curta duração. E tem os métodos Tomahawk. Quando você está numa questão dessa e você quer saber a certa, você vai na heterogênea, naquela que foge das demais. Pensa aqui, meus amigos, você tem que fugir das demais. Plena, plena, contida, contida. Homogênea, elas são parecidas. Você vai naquela que foge, é a limitada, por isso é a letra E. Isso aqui te ajuda em 90% das questões. Agora, ser limitada, estrito sensu, limitada lato sensu, tem explicação. Tem um autor aí do Nordeste que fala isso. Mas pra gente não interessa, é limitada. Isso que é o mandado de injunção para curar a síndrome da inefetividade das normas constitucionais, que, por exemplo, greve do servidor público, né, vai ser exercido nos termos de lei, a lei não existe, falta lei, por isso que a norma não produz seus efeitos e vem um mandado de injunção para corrigir isso. A gente teve aula de remédios falando disso, né? 8.
acerca dos direitos lá. Brasileiro naturalizado pode ocupar o cargo de presidente da Câmara? Não, né? Porque presidente da Câmara, privativo de brasileiro nato, mamão com açúcar, né? Nona questão. Perderá a nacionalidade, veja aí, aquele cuja naturalização seja cancelada judicialmente em virtude de atividade nociva ao interesse, e é o brasileiro naturalizado. Então ele perderá a nacionalidade, a gente vê isso no tópico 6 ou 7 da aula de nacionalidade. E veja que é uma frase só, perderá a nacionalidade aquele cuja naturalização seja cancelada judicialmente em atividade nociva, uma vai puxando a outra, não tem vírgula. Então a frase inteira está correta, 9, né? 10. São só 14, tá, meus amigos? Só para você ver o estilo aqui, ó. Ainda que, em regra, inexista distinção entre nato e naturalizado, o cargo de oficial das Forças Armadas só poderá ser exercido por nato, também está correta. E aqui eu trago mais uma conclusão. Perceba como a CESP gosta de cargos privativos. E durante as nossas aulas, a gente viu que não está só no 12, parágrafo 3º. Tem o presidente do CNJ, porque é o mesmo que o presidente do STF. Tem os 6 cidadãos do Conselho da República. Tem o proprietário de empresa de radiodifusão. Embora raro de aparecer no teu concurso, você tem que saber todos que são privativos de nato, né? Então essa daqui também está certa. 11. Puta, quesitação negativa é um inferno. Você é o jurado, você quer absolver a mulher. Vou te fazer uma pergunta, e você quer absolver ela. A jurada não matou seu filho? Você vai julgar sim ou não para absolvê-la? A jurada não matou seu filho? Não, a jurada não matou seu filho. A jurada não matou seu filho? Sim, a jurada não matou seu filho. É foda. Olha como é que ele trabalha com quesitação negativa, que é o pior dos mundos na CESP. Ó, os analfabetos não podem registrar-se como eleitores. Ele está tipo falando uma pergunta. Isso é verdade? Você vai dizer que isso é mentira. Porque o analfabeto ele não pode se alistar como político. Ele não tem condição de elegibilidade. Como eleitor ele pode. Ele é universal o voto. Eu não posso discriminar o analfabeto. É um voto facultativo. Então ele pode registrar-se como eleitores. O que ele não pode é registrar-se como candidato. Tá? Então ele não pode se eleger, e aí se eleger eleitores pode confundir na hora. Quesitação negativa, você tem que fazer perguntas para você. Então é outro método CESP, outra alta performance. Faz a pergunta, não vai falar em voz alta, né? Imagina, no meio da prova o cara grita, ô analfabeto. Não, você pergunta internamente, na sua voz, da sua cabeça, que não larga de você. Sabe aquela voz interna? Você é doido, né? Os analfabetos não podem registrar-se como eleitores? Não podem, tá errado isso. Tá errado, eles podem se alistar-se como eleitores. 3 últimas, ó. Aqui interessa ler o cabeçalho. Ele fala assim, Gilberto tem 61 anos. E por fato de ter 61 anos, o ato de votar é facultativo? Número, quórum, outra alta performance de leitura de letra da lei. Quórum, rol, competência, sessões, que a gente vê nas mentorias gerais, né, que não é o caso aqui, mas tem aula de mentorias gerais até comigo no YouTube, né? Vai ter uma de Polícia Federal semana que vem, te convido até, se você gostou dessa aula de mentoria, assistir. Não é 61, é 70, tá? Ele vai te colocar com o Estatuto do Idoso, essa pegadinha de prova. Questão errada. 12, questão errada. Penúltima. Policial rodoviário com mais de 10 anos pode candidatar-se a cargo de deputado, devendo no ato do eleito passar, tem 2 erros nessa questão. Para a inatividade, não é a partir do ato da diplomação, é automaticamente. E outra, quem disse que PRF é militar? Essa regra de agregado para ir para a inatividade é militar. O PRF, o PF, o policial civil não é militar. Quem é militar? A PM, o bombeiro e o exército. Ele não é militar, então ele não precisa observar essa regra aí. E ainda que tivesse que observar, se fosse um PM, um exército, automaticamente também estaria errada a questão. E a última. Veja como a CESP gosta de pontos cegos da lei. O que ele pergunta aqui? A competência da PRF está certa, que é a instituição permanente está certa, organizada e mantida pela União, terceiro período está certo, e inclui o patrulhamento ostensivo das rodovias, está certo. Então, até o 4º período, ó, a competência da PRF, instituição permanente, beleza. 2, organizada e mantida pela União, beleza. 3, inclui o patrulhamento ostensivo das rodovias, beleza, não é só o judiciário, né? Não é o judiciário, é o patrulhamento preventivo, ostensivo, né? Rondas ostensivas, Tobias Aguiar, quer dizer, previne o crime. E 4, também o patrulhamento das ferrovias federais, errado, é a PRF, Polícia Rodoviária Federal, questão que erra, e geralmente a CESP adora fazer isso. O finalzinho dela ele coloca errado. A CESP adora fazer esse finalzinho errado, e aqui está o gabarito para os senhores. Meus amigos, aqui foi a mentoria da PCDF e eu ficaria muito contente se vocês me mandassem um recado dizendo se foi produtivo a gente analisar a prova, ter o edital, as matérias, distribuição, peso por matéria, metas,
questões, ferramentas de alta performance e vendo quais são as provas que aproveitam para a gente, que vai subir para você que é aluno. Te convido também, se você não é aluno e acha que dá tempo, acha que já tem uma base, vem fazer o Reta Final com a gente. O Reta Final tem curso, você tem 8 semanas, dá para você assistir tranquilamente. Nós temos mais de 300 alunos fazendo PCDF com a gente. Tem um linkzinho aqui no YouTube, clica, você sai no site, ou se você tiver uma unidade, uma franquia, uma cidade, geralmente é um 5, 10% mais barato. Manda mensagem para mim, eu te direciono para a tua unidade que tem um desconto. Já se você fala, puta, eu não tenho muita base, ou estou assistindo aula só porque era de graça e tal, assista, venha fazer TF ou PRF com a gente. O semestre acabou de começar, tem 1 ou 2 semanas de aula. Tá? Essas 1 ou 2 semanas você põe tranquilo aí em dia essa matéria. Tamo junto? Meus amigos, grande abraço, foi um prazer estar com vocês. E se foi útil, humildemente, manda uma mensagem para mim, manda uma foto. Vai ser muito bacana conversar com vocês, tentar ser o mentor. Como um dia alguém me ajudou, hoje meu desafio é tentar ajudar o maior número de pessoas. Pega esse link, manda para um amigo também. Não tem enganação aqui não, aqui é muita sinceridade e lealdade com ferramentas que dão certo. Grande abraço, se cuidem, fiquem com Deus e façam 8 semanas, em tese, melhores da sua vida aí.